noite a todos. Que bom estarmos reunidos nesse estudo que fazemos continuamente do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa maravilha sobre a vida de Jesus, do qual também nós agradecemos a Jesus. Muito obrigado, Jesus. Claro que agradecemos a cada um de vocês pela paciência, pela tolerância, já devem estar enjoados, pela concordância em conversarmos sobre o Evangelho, que é o livro mais inteligente já escrito sobre a face da terra. Promete a felicidade e realmente a gente atinge a felicidade com o Evangelho. Desculpa aí. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Podemos também encontrá-lo na Bíblia, no Novo Testamento, que trata da vida do Cristo. E como eu disse, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui o capítulo 13... que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, nós vamos fazer esse item hoje. Fazer o bem sem ostentação. Ostentação é exibição. Fazer o bem sem exibição. Fazer o bem sem demonstrar que estamos fazendo. É o que Jesus nos pede, né? Jesus disse assim: tomai cuidado, para não fazer vossas boas obras, vossas boas ações, vossa caridade, vosso benefício, para não fazer as vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, se a gente fizer a exibição do trabalho, do benefício, da caridade, da ajuda, né? De outro modo, se a gente exibir, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Isso nos faz lembrar que nós estamos construindo o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E essa reconstrução, ou se quiserem chamar de construção, do reino de Deus, realmente temos que construir dentro. Se a gente faz algo para exibir, para ostentar, já recebemos a recompensa do mundo. Fomos aplaudidos, fomos observados, disseram: que maravilha, como você é bondoso. E nem sempre é a expressão da verdade. Então é muito útil esse ensinamento do Cristo para que a gente construa dentro. Claro que o benefício, a caridade, a ajuda que nós realizarmos, mesmo com exibição, será benéfica ao beneficiado. Mas, paralelamente, o Cristo nos orienta a construir dentro de nós essa satisfação de ajudar, sem esperar recompensa. Essa alegria de servir, sem esperar ser retribuído, servido. Quando ele diz: não recebereis recompensa do vosso Pai, é nesse sentido, que a gente não melhora o sentimento. E o que nos torna feliz é a melhoria dos sentimentos, como nós já tivemos a oportunidade de conversarmos sobre isso. E a melhoria do sentimento, ela só tem uma testemunha. Nós e, claro, Deus. Então não importa fazermos para o vizinho, para a casa de oração ver,
para os familiares ver. Não é isso. Senão a gente vai entrar num ciclo de construir fora de nós, como aconteceu com Frederico Figner, que era da Federação Espírita Brasileira, um dos secretários lá, e quando ele desencarnou, ficou desapontado, porque tinha pouca luz nele. E os colegas de trabalho das casas de orações e da Federação Espírita Brasileira estavam, alguns deles, bastante iluminados. E ele perguntou para Bezerra de Menezes, mas como? Por que eles com tanta luz e a minha luz meia apagadinha? Aí Bezerra fez assim, Frederico, quanto construístes aqui dentro? Porque Frederico estava fazendo uma relação de coisas. Eu ajudei a construir o parque gráfico da Federação Espírita Brasileira. Eu ajudei a construir isso, eu ajudei a construir aquilo. Aí Bezerra de Menezes fez assim, quanto construístes aqui dentro, filho? Aí ele entendeu. Então, Jesus é muito sábio e esses pontos é muito importante que a gente entenda em benefício próprio. Claro que a caridade, o benefício ao outro, ao beneficiado, vai sim ajudá-lo. Mas é necessário que a gente faça também aproveitamento próprio. Quando derdes esmola, quando fizerdes benefício, quando realizares a caridade, não façais soar a trombeta diante de vós. Na época de Jesus, os fariseus, quando doavam algo, dentro ou fora do templo, pedia para tocar uma trombeta. Todo mundo era chamado a atenção para ver que aquele estava doando. Já fomos piores, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas, naquelas casas de orações e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade. Jesus dizendo, né? Eu vos digo em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Foram vistos pelos homens, foram aplaudidos pelos homens, foram honrados pelos homens. Isso nos faz lembrar que ainda hoje tem coisas assim. Às vezes a gente entra no recinto que está tendo uma festa, eu até evito de ir, porque tem 300 pessoas, mas não se anuncia a presença e a chegada de cada um deles. E às vezes anunciam a presença desse ou daquele, que às vezes na cidade é poderoso, é rico ou é político. Por que não anunciou aquele outro que é tão humilde e tão sincero, tão caridoso, tão honesto? Muito mais honesto do que o que foi anunciado. Eu acho que isso ainda é uma coisa que tinha que ser abolida. Então, se fizermos isso, já recebemos a nossa recompensa em público. Mas, quando derdes esmola, quando fizerdes o benefício a alguém, quando realizares a caridade, que seja a caridade material ou a caridade moral, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola, o benefício, a caridade, fique em segredo. Veja como ele pede que seja realmente sigiloso, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez, porque normalmente as pessoas doam com a mão direita, né? Mas é mais profundo o ensinamento do Cristo. Porque senão a gente pensa assim, bom, eu fiz isso, mas vou contar só para a senhora, viu, dona Nair? A senhora não conta para ninguém. Bom, eu sei que a dona Nair não vai contar, fui infeliz no exemplo. Mas tem pessoas que você conta para ele, viu, ô João? E você conta, ó, você não conta para ninguém. É a mesma coisa que falar assim, ó, vamos divulgar. Quando você pede, não conta para ninguém, a pessoa vai com o mesmo tom, não conta para ninguém, no final do dia a cidade inteira está sabendo, né? Uma metrópole igual Murutinga, fica todo mundo sabendo. Exato.
Por isso que as coisas que Pietro Baldi não contou para ninguém e contou para um amigo de confiança, hoje é público. Então, amigo de confiança serve para a posteridade, né? Obras póstumas. E vosso Pai, Deus, Pai amoroso, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Isso está lá em Mateus, né? Capítulo 6. Não só o Pai vai nos dar a recompensa, porque isso é natural, do que a gente emite para o universo, retorna para nós. Mas estamos construindo dentro de nós. Isso é muito importante, por isso eu volto a lembrar. Construir dentro de nós. Não é aquela reforma... Não sei se vocês assistem no YouTube, tem Espiritismo e Humor, ou Humor e Espiritismo. Então uma senhora pediu uma reforma e veio a pessoa com todas as ferramentas fazer uma reforma. E ele perguntou, onde é a reforma? Não, é uma reforma íntima, uma reforma interior. Só que eu quero uma reforma assim, só de fachada. Eu não quero uma reforma profunda. Percebe? É tipo assim, eu sou um religioso, quero fazer uma reforma, mas uma reforma para o vizinho achar que está tudo bem. E esse senhor que foi atender, é muito interessante, a gente dá muita risada. Porque ela queria uma reforma, mas só de fachada, só a aparência, né? Isso é impossível. Ou a gente vai ser feliz na reforma, com sinceridade, ou a gente vai ficar enganando a si mesmo, né? Na fachada que não representa o nosso interior. Claro que quando ele diz esmola, ele está dizendo sobre a caridade. E Jesus diz que a caridade é benevolência, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, não ser exigente com os defeitos dos outros, não ser exigente com os erros dos outros, não ser exigente com os vícios dos outros. Se puder, vamos ajudar. Essa é a realidade, né? E Jesus diz mais: perdão das ofensas. Perdão de quais ofensas? Eu ia falar que a dona Naê, o senhor Armando, o doutor Nelson, não poderia responder, mas é brincadeira, tá? É isso mesmo. Perdão de todas as ofensas. E quantas vezes podem nos ofender? Pedro perguntou para o Cristo: será, Senhor, até 7 vezes? E Jesus quis dizer, bastante vezes. Perdoar sempre, né? 70 vezes 7. Esse é o intuito, né? Perdoar sempre. Por que também a gente não deve tocar a trombeta, ou seja, não devemos exibir quando ajudamos alguém? Porque estamos humilhando o beneficiado. Se a gente resolve em particular com ele, é uma coisa. Se a gente vem em público falar que está o ajudando, ele pode sentir-se humilhado. Não pode? Pode. E, paralelamente, aquele que fez o benefício sente-se orgulhoso em público. É péssimo para ele. Não construiu nada dentro. E exercitou, estimulou o orgulho. Então veja que Jesus é extremamente sábio. E o mérito da caridade não é nos valores. Porque tem gente que tem disponível. Ele não vai tirar de si para doar. Não vai lhe fazer nenhuma falta a doação do supérfluo. O mérito da caridade está no sacrifício em realizá-la. Por isso, a moedinha, o óbolo da viúva, que era tão pequena a moeda, comparada com as doações de mão cheia dos ricos da época. Percebe? A viúva tirou do seu sustento. Então, é o esforço
que se faz para realizar a caridade, se for a caridade material. Mas a caridade moral, que é muito difícil de realizar também, na tolerância com as pessoas, na paciência, no trânsito, na misericórdia, no perdão. Não é isso? Tudo isso é caridade. Então aqui fica o lembrete do BIP, um instrumento antigo, né, para chamar os profissionais com emergência, o BIP de Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Jesus nos pede isso, né? Então fazer o bem tem pelo menos duas. Eu enxerguei duas situações, duas maneiras diferentes. Com exibição ou com ostentação e sem exibição, sem ostentação. Bom, a primeira, com exibição, a pessoa espera a aprovação dos homens, da sociedade. Ele não está preocupado com a aprovação de Deus. Quem faz o bem sem exibição está esperando a aprovação de Deus. Confia mais em Deus do que no poder temporal dos homens. Difícil, né? Mas é. Então aqui, com exibição, ele valoriza mais a vida presente, enquanto o outro valoriza mais a vida futura. Já está se preparando para onde ele vai. E eu acho isso tão inteligente, né? Porque quando se viaja para outro país, a gente procura saber do clima de lá, dos costumes, para a gente levar agasalho, se for muito frio, né? E levar algumas coisas que são úteis lá. E é interessante porque o ser humano está viajando para a espiritualidade, e eu tenho certeza absoluta que daqui 150 anos todos nós estaremos desencarnados. 150 tá bom? Né? Tá ótimo, né? Então, nós estamos viajando para a espiritualidade. E às vezes eu vejo pessoas dormindo no corpo, caminhando inclusive, sabendo que vamos para a espiritualidade, sabendo que é uma fatalidade o desencarne. E o que estão preparando para levar para lá? Não é? O que estamos preparando para levar? Para não chegar lá a fazer igual o Frederico, né? Também para não chegar lá e não acontecer como aquele que tinha muita riqueza, tinha um motorista, tinha uma cozinheira, e quando ele desencarnou depois da cozinheira e do motorista, o seu mentor foi levá-lo na sua nova morada. E passou assim em frente a uma casa muito bonita, muito confortável, e o mentor falou: essa é a casa da sua cozinheira. Maravilha! Ele já foi pensando, como será a minha? E foi caminhando, né? Mais à frente, o mentor falou: essa é a casa do seu motorista. Era um pouco menor, um pouco menos confortável. E continuaram a caminhar, a rua foi diminuindo a iluminação, terminou a calçada, terminou mesmo o asfalto. E, em frente de uma casa de madeira, o mentor disse: essa é a sua casa. E ele ficou decepcionado. Mas como, mentor? A casa da minha cozinheira é um luxo. A casa do meu motorista é muito confortável. E para mim esse barraco de madeira? E o mentor respondeu: sim, nós construímos aqui no plano espiritual com o material que vocês enviam lá da terra. O cozinheiro enviou. Coisa boa. As boas obras. Então aqui essa pessoa confia mais nos homens, então quer a aprovação dos homens. E esse aqui tem mais fé em Deus. Só doação em público, casos de alguns que só doam em público sem querer criticar, porque o benefício deles também é útil, mas a gente vê isso muito em leilões, que pegam o mesmo objeto e doam outras vezes. Em particular, talvez ele não doasse, mas esse aqui não, ele doa mesmo em secreto. Com exibição, humilha o necessitado. Sem exibição, não humilha o necessitado. Com exibição, exalta o orgulho do doador. E sem exibição, exercita a humildade do doador. Com exibição, é uma falta de caridade moral. E sem exibição, é uma caridade material da doação da coisa. E também uma caridade moral, porque você não agravou o seu estado emocional, não agravou o seu estado de dificuldade, né? Da pessoa beneficiada.
Então, esse de cá deve esperar o que como recompensa? A punição do orgulho. Também não é castigo de Deus, é atração. Atraímos o exercício que precisamos em nossas vidas, com certeza. Atraímos o aprendizado que precisamos passar. O outro, recompensa celeste e a alegria de ser útil. É a construção do reino de Deus dentro de si, né? Veja que situação interessante. Esse é beneficiado. Esse é o benfeitor. Ele está usando de moral? Ele pode estar até ajudando o outro na forma de caridade material, mas moralmente ele está judiando, né? Qual a recompensa? Qual será a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado? Qual a recompensa? Não tem recompensa. Mas punição pelo seu orgulho. Punição que a sua consciência trará do arrependimento, do remorso desses atos. A consciência nossa se encarrega disso, já que a lei de Deus está escrito em nossa consciência. Então, quando a gente faz um benefício e depois exige que alguém se fique de forma humilhada, isso, todo benefício lamentado perde o valor. Imagina que alguém vai fazer sopa, passa lá algumas horas fazendo sopa, foi muito bom, contribuiu bastante. O benefício que ela trouxe para o beneficiado será útil. Mas ela sai dali ou ali mesmo ela reclama. Estou cansada, esse negócio aqui, fazer sopa, e reclama, e lamenta. Ela construiu para ela? Não. Porque ela se lamentou. E o não lamentar é um acrescimento interno, é uma adição de sentimentos bons. Claro que quando ela lamenta, quando ela joga isso, que a gente diz, jogou na cara do outro, ela está com sentimentos ruins. Então o sentimento dela não houve progresso, não houve melhora, não houve crescimento, não houve aquela crescimento interior, não construiu dentro de si, né? Então essa tabela aqui, ó, claro que isso aqui agrava, né, o estado do beneficiado, né? Isso aqui é uma situação que ainda agrava. Além de ele estar nesse estado, agora ele está humilhado. Isso agrava a situação dele. Não é isso? Essa tabela aqui já é conhecida nossa, ó. Eu pus ela de todo pronta para ganhar tempo. Aqui embaixo, quem vive aqui embaixo, ó, nessa região de falta de fé, de orgulho, de egoísmo e ódio, onde estão os principais defeitos do ser humano, é uma criatura infeliz. Parece um João, né? Ela pode até vir para cima, porque para cá é felicidade, lembra? Ela pode até vir para cima, ter momentos felizes, mas veja, ó, ainda que ela vá ter momentos felizes, ela continua nesse nível de sentimentos, nesse nível de vibração. O que ela precisa é fazer isto, ó, para a caridade, para as virtudes. Ainda fica feliz, não é isso? Então, essa tabela dos sentimentos, ela deixa muito claro que nós temos que sair dessa região de trevas aqui embaixo, de mundos de expiações e provas, que já foi pior, eram mundos primitivos, para mundos de regeneração, para depois mundos felizes e mundos divinos, onde impera exclusivamente o amor. Tá certo? Então, Jesus nos orienta para sermos felizes. O Evangelho do Cristo tem uma finalidade única: ensinar o amor, ensinar a lei de amor. Tudo o que o Cristo veio fazer se resume em ensinar a lei de amor. Essa mesma tabela eu vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo a criatura faz o mal. Não é isso? Uma região de ódio, de orgulho, de egoísmo, a criatura pratica o mal. Mais acima, ela não faz o mal e nem o bem.
ela está numa região próxima da indiferença. Só não pus em cima para podermos ler. E Kardec nos adverte. Já advertiu há mais de 150 anos. O mal do século, naquela época, já era a indiferença moral. Não sentimos piedade daquele necessitado. Não nos colocarmos no lugar dele. Não ter aquela alteridade, capacidade de sentir-se no lugar do outro, né? Mais acima, ela faz o bem, com ostentação. Isso é natural da criatura humana, viu? Natural, ninguém vai criticar quem esteja fazendo o bem com exibição. Não, porque o beneficiado está sendo beneficiado. O benfeitor é que não está aproveitando em benefício próprio. Já comentamos. Mas é útil. Não é, senhor Armando? É útil. Então vejam, mais acima, a criatura faz o bem sem exibição, faz o bem sem ostentação. E é isso que Jesus nos pede. Fazer o bem sem ostentação. Tem algo mais alto que isso? Tem. O próprio Evangelho nesse capítulo diz. Faz o bem sentindo-se beneficiado. Ele troca os papéis. Ele realiza a caridade e ainda agradece ao beneficiado. Coloca-se na posição de que ele está agradecido pela oportunidade de auxiliar, de ajudar, de beneficiar. Concordam? Interessante, né? Passemos à frente. Aqui, essa região vou aproveitar para mostrar que é uma região de antipatia, não gostar, né? Por exemplo, até mesmo entre familiares, né? Mas a reencarnação tem o objetivo de trocarmos essas energias, muita energia que a gente tem quando reencarna, vai diminuindo a energia, como é o meu caso, né? Já estou na idade sexagenário. E vamos trocando a energia que vamos gastando e convertendo essa energia em experiências. Não desprezem a experiência de um idoso. Ele tem experiência. Então a gente vai deixando a energia e trocando por experiência. No final da vida nós estaremos com pouca energia e bastante experiências. É o objetivo da reencarnação. Até que a gente renasça em espírito e pratique o amor. Pedro disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Porque o amor é o que interessa. Aprender o amor, aquilo tudo fica neutralizado. Tá? Que maravilha, né? Isso nos reconforta muito. Apatia, indiferença. Aqui um exemplo de indiferença dessa senhora de chapéu para com a outra mãe necessitada. Depois simpatia, que é gostar. Gosta porque gosta. Quanto Jesus ganhou em moedas para vir até nós? Sabendo que iria à cruz, hein? É inacreditável, é uma coisa assim que a gente não consegue compreender que tamanho é esse amor. Sabendo que iria à cruz, veio até nós. Por amor, só. Não tem nada na terra que interesse a Jesus. Nem ouro, nem prata. Mesmo porque todas essas substâncias, ouro, por exemplo, está em evolução. O próximo passo do ouro é tornar-se mercúrio, que é aquele metal líquido. Antigamente usava no termômetro, usava no termômetro. Então, a própria matéria está em evolução. Você vai guardar e dar o que para um espírito desse? Só o seu amor. De resto, nada mais recompensa a ele. E, aqui no alto, a empatia. Sentir o que o outro está sentindo. É aquela alteridade. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Aí a gente consegue ajudar. Ou, lembrando João Guimarães Rosa, aquele escritor mineiro, misericórdia. Colocar o coração na miséria do outro. Simples. Muito bem definido por ele. Então, nessa escalada, esse caminho a gente percorre naturalmente
não vamos atropelar ninguém, estamos só lembrando que funciona assim. Jesus fazia o bem sem ostentação. Jesus fazia o bem sem ostentação? É a pergunta. Sim. Uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte. E, ao mesmo tempo, um leproso veio até Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Assim eu quero, fique curado. E nesse momento, a lepra foi curada. Depois, Jesus lhe disse: Não diga isso a ninguém. Fazer o bem sem ostentação, sem exibição. Mas vá mostrar aos sacerdotes, porque a lei de Moisés assim exigia, que se mostrasse aos sacerdotes, para dar testemunho, para fortalecer a fé dos sacerdotes, também para que aquele que foi curado, aquele que foi beneficiado, apresentasse uma oferenda no altar, o que trazia benefício para o templo. Cumpria-se a lei como era na época. Então Jesus disse: Mas vá mostrar aos sacerdotes, ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 8. Só para lembrar quanto Jesus ajudou sem exibição. E tem muito mais coisas que ele fez que nem registrado foi. Percebe? Tem. O Evangelho de Cristo é um pedacinho da sua vida. A sua vida é muito mais extensa e muito mais amorosa do que nós conhecemos. Quem desejaria ser discípulo de Jesus aqui? Quem desejar ser discípulo de Jesus, mantenha-se como está. Todos querem ser discípulos de Jesus. Em 2018? Sim, é possível. Todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Não importa a religião a que pertençam. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Uma mensagem do apóstolo Paulo. Paulo de Tarso. Sim, Paulo de Tarso. Quando fizestes a caridade, o benefício para um dos meus irmãos necessitados, foi para mim que fizestes. Cristo disse isso. Então, quando a gente tem vontade de encontrar o Cristo, a gente tem a oportunidade, sim, de encontrar o Cristo no próximo. Por isso ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Os ensinamentos do Cristo, o que ele falava por último, é o mais fácil de fazer. Amar como a si mesmo. Amar a si mesmo. E é o passo necessário. Amar a si mesmo para depois amar ao próximo. E amando ao próximo, nós vamos conseguir amar a Deus, que ainda hoje não vemos. Mas Jesus disse no sermão: bem-aventurados os puros de coração, ou felizes os que têm sentimentos puros, porque eles verão a Deus. Isso é uma maravilha, né? Veremos a Deus. Como reconhecer os discípulos de Jesus? Todos aqui concordamos. Queremos ser discípulos de Jesus. Agora, entre querer ser o discípulo de Jesus e realmente, efetivamente ser o discípulo de Jesus, tem uma distância. Como naquela passagem, lembra? Tinha 3 sapos numa pedra, bem na flor, próximo da água. Eles estavam no seco, 3 sapinhos ali tomando sol. 3 sapinhos tomando sol.
2 sapos tiveram a intenção de pular na água. Quantos sapos ficaram na pedra? Repito, tinha 3 sapinhos na pedra, no seco. 2 sapinhos tiveram a intenção de pular na água. Quantos sapinhos ficaram na pedra? Ficaram os 3 sapinhos na pedra. Porque eles só tiveram a intenção boa de pular na água. Como reconhecer os discípulos de Jesus? Porque muitos de nós, como eu, têm a intenção boa de ser discípulos de Jesus. Mas quantos de nós já somos discípulos de Jesus? Como reconhecer os discípulos de Jesus? Ele mesmo responde: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Por muito se amarem. Espíritas, vamos nos espiritualizar. Façamos de templo, de casa de oração, o universo. Deus está em todo o universo infinito, porque Deus é infinito, onipresente, onisciente. Nós estamos mergulhados em Deus, graças a Deus. É impossível sair de Deus, graças a Deus. Estamos num mundo de expiações e provas, caminhando para a regeneração. O tempo, o espaço, só existe aqui nesse relativismo. O espaço surge com a matéria, o espaço morre com a matéria. O tempo surge com a energia, com as ondas gravitacionais, com as ondas eletromagnéticas, e o tempo se vai quando surge a consciência. A consciência domina o tempo. Então nós estamos presos a um universo de espaço e tempo, caminhando para o absoluto, deixando esse relativo para o absoluto, onde não tem espaço, onde não tem tempo, onde as comunicações de Deus para com cada um de nós é instantânea. E tinha que ser assim, né? Porque só a Via Láctea nossa tem 100.000 quilômetros 100.000 anos-luz de diâmetro. Se Deus fosse comunicar com um filho que estivesse do outro lado da Via Láctea, gastaria 100.000 anos-luz. Uma mensagem que viajaria na velocidade da luz, 100.000 anos para ir e 100.000 anos-luz para voltar. Claro que não poderia ser assim. A física quântica, um ramo da ciência, está chegando hoje nas comunicações instantâneas. Até então, a velocidade limite para o universo era 300.000 quilômetros por segundo, a velocidade da luz. Mas como Deus ia comunicar-se com todos os seus filhos? Não podia ser diferente de instantâneo. Instantâneo. Por isso, no absoluto que caminhamos para lá, sem o espaço, sem o tempo, saindo desse relativismo, para a felicidade. A recompensa é fabulosa, é enorme, é imensa. Vale o pequeno esforço que nós temos que fazer. Façamos de altar, aquele altar que é possível levar para todos os lugares, a consciência. Que também está escrito ali, a lei de Deus. Façamos de imagem, modelo e guia. Nenhum dirigente de centro espírita, nem o presidente, não, nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, eles podem falhar. Façamos de imagem, modelo e guia Jesus, que não falhou, que ensinou a perdoar no momento que estava sendo assassinado na cruz. Ele não falhou e não falha. É Ele o nosso modelo, imagem e guia. Façamos de lei. Eu sei que aqui tem pelo menos 2 profissionais da área de leis, e as leis são várias e não conseguem harmonizar as criaturas. Só no Brasil, imagino que tem milhares de leis. Milhares ou milhões? Milhões de leis. Veja o Pai amoroso, na sua infinita sabedoria, criou uma lei só, capaz de harmonizar infinitos filhos.
façamos de lei o amor. É isso. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos. Muita paz.